Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroche e nesta edição do Alesp Cidadania vamos falar sobre a Operação Agnus de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, a atuação no ano de 2024. Também vamos falar sobre o trabalho das delegacias de polícia de defesa da mulher. O nome da operação, inspirado na mitologia grega, significa tudo que é santo e puro, uma alusão às crianças que devem ser protegidas de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Em São Paulo, a mais recente Operação Agnus mostrou um quadro entre centenas de denúncias apuradas que resultou em 30 prisões e 310 atendimentos a vítimas. Além disso, foram mais de 50 pedidos de medida protetiva registrados nas unidades policiais no período de um mês, o que mostra a inter-relação entre as mães e seus filhos, dependentes que estão no mesmo âmbito familiar, tornando-se vítimas em seu dia a dia. Dados nacionais da Operação Agnus de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, como eu falei, resultou na prisão de 1.524 adultos e na apreensão de 535 menores infratores em 932 municípios. A ação contou com 42.932 agentes, entre policiais e profissionais de órgãos parceiros, que fizeram mais de 35 mil procedimentos policiais. Cumpriram mais de 47.700 diligências e registraram mais de 19.581 boletins de ocorrências em todo o país. A iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública teve investimentos de 2,5 milhões para pagamentos de diárias para o reforço de efetivo policial na execução das ações nos estados e também no Distrito Federal. E durante a operação foram promovidas 1.900.000 ações educativas, que envolvem palestras em escolas, panfletagens e a divulgação nas mídias sociais, o que é muito importante. A ação também resultou na apreensão de 154 armas de fogo e mais de 1.300.000 toneladas de drogas. Então, para falarmos sobre estas operações, a Operação Agnus em especial, mas é óbvio que a gente vai falar de outras operações, o trabalho da polícia e também das delegacias de defesa da mulher, nós recebemos a doutora Silmara Marcelino, delegada da DDM de Suzano e Mogi das Cruzes. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. Imagina. E também recebemos a doutora Renata Krupp, da DDM de Diadema. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, pelo momento. Doutoras, quando eu abro o programa com estes números, a gente fica muito feliz porque são números muito altos, né, de um trabalho intenso que a gente sabe da polícia em parceria com outros órgãos de segurança, mas também é um número que preocupa, né, a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente. Sim, nós temos muitos casos sendo revelados de violência contra a criança e adolescente, não só no aspecto de violência sexual, mas também de maus tratos ou agressão de modo geral. Só que muitos não chegam para nós. A divulgação, falar sobre o assunto é de extrema importância para que os adultos eles tenham um olhar diferenciado para as crianças, que dê uma escuta ativa, que valorize aquilo que a criança está falando ou mesmo se expressando, para que possamos fazer a apuração da melhor forma possível e não perdermos elementos por conta da demora. Então, várias mulheres, homens, que na vida adulta nos procuram para fazer o registro da ocorrência, de algo que aconteceu na sua infância, na sua adolescência. Então, quando os pais, eles falam, mas eu falei para o meu pai, eu falei para minha mãe, falei na escola, e acreditaram que era bobagem de criança. Nós preferimos que chegue a nós uma informação que eles não têm muita certeza do que aconteceu, do que deixar passar e a gente não poder apurar da melhor forma possível
Então, a gente precisa que haja essa escuta ativa, que dê importância, que percebam a mudança do comportamento da criança. Muitas vezes ela acaba se infantilizando muito após uma violência, ou ela não quer dar um abraço, não quer falar com determinada pessoa. Isso tem que ser verificado, tem que ser dado um olhar diferente, né, Silmara? Para que a gente possa trabalhar melhor. Sim, é isso mesmo. E apesar dos números serem meio que assustadores, eles ainda são aquéns da realidade. Então, a gente ainda tem que trabalhar muito para que essas coisas sejam realmente noticiadas e a gente consiga combater de uma forma assim, mais eficiente, né? Como ela falou. Às vezes as pessoas vêm adultas contar coisas que aconteceram há 10, 15 há 5, 6 anos atrás, né? Então isso demonstra que a gente tem que fazer um trabalho muito mais informativo e educativo para que primeiro que aconteça venha para a gente apurar e num segundo momento que a gente consiga evitar e prevenir esses casos. Doutora Silmara, e quando a gente fala, né, doutora Renata, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, a gente sabe que muito o reflexo de uma violência, independente dela ser violência sexual ou até uma opressão ali, enfim, um outro tipo de violência, ela reflete no comportamento. Por isso a importância desse olhar, né, dos pais, dos amigos, dos familiares, no comportamento das crianças e dos adolescentes. Sim. É de extrema importância esse olhar e também tomar cuidado com as pessoas que elas estão tendo esse convívio. As primeiras sociedades dessa criança, elas precisam ser bem selecionadas, porque elas vão absorver todo esse comportamento, vai fazer parte ali do desenvolvimento dela. Então, se ela vê ela está num ambiente de violência, embora os pais não briguem, mas a criança está inserida num ambiente que seja violento, que seja tóxico, ela vai absorver aquilo. Aí, se não tiver um diálogo em casa, olha, você percebeu uma situação assim, mas não é o adequado, você não precisa trazer isso como uma verdade, e dar uma orientação, ela vai trazer como algo correto e isso pode trazer consequências na vida adulta. Então, a conversa dos pais, o amor dos pais, é de extrema importância também para evitarmos essas questões de violência. A gente sempre diz que não adianta você pedir para uma criança ser amorosa se ela não sabe o que é amor. Sim. Então, a gente precisa também dar momentos de qualidade, embora estejamos vivendo numa correria e pouco tempo disponível, mas 1, 2 minutos de qualidade, um olhar verdadeiro, a gente consegue trazer transformar numa criança. E isso, quando ela estiver no mundo, estiver na escola, estiver em locais onde não tem o olhar de um adulto para ela vai lembrar desses momentos, vai lembrar daquilo que ela ouviu e vai conseguir se defender, vai conseguir verbalizar quando for necessário. E quando a gente fala, né, doutora Silmara, dessa fala da doutora Renata, da importância desse olhar necessário, dessa preocupação, obviamente que a gente não pode destacar o trabalho de vocês nas DDMs, de como vocês recebem, a forma que vocês atendem, porque é uma maneira de acolher essa vítima, porque a gente sabe que lá na frente o reflexo de uma criança ou de um adolescente que leva esse segredo com ela, né, se a gente puder falar assim, é muito maior na vida adulta, né? Não, com certeza. Esses traumas, eles não são tão fáceis assim de serem superados, né? Então, tem pessoas que ainda têm a possibilidade de fazer terapia, tudo, e mesmo assim não supera. E às vezes até eles refletem esses traumas nos relacionamentos deles também, né? E o acolhimento na delegacia é importante, para que a vítima realmente tenha coragem, ela se sinta à vontade e consiga de verdade contar o que aconteceu. Porque senão a gente fica meio com as mãos atadas no decorrer da apuração. Porque normalmente esse tipo de violência, principalmente se for violência sexual, ela acontece num âmbito assim, mais fechado, onde não tem testemunhas. E se a vítima não está à vontade para contar o que aconteceu, a forma que aconteceu, a gente também tem um pouco mais de dificuldade na investigação e na apuração dos fatos. E quando a senhora fala nesse âmbito mais fechado, a gente também não pode esquecer de falar, né, doutora Renata, num âmbito mais fechado e também num âmbito mais familiar, com as pessoas muito mais próximas daquela criança, daquele adolescente ou daquela mulher, né? Isso.
muitos investigados, a família não acredita que aconteceu porque é uma pessoa muito boa, ajuda todo mundo, é carinhosa. Então, essas características acabam abafando um pouco a realidade, né? Nós já tive situações de investigações pela Delegacia da Mulher de Diadema que houve uma passeata da comunidade contra a investigação que estávamos fazendo, porque era um indivíduo que aparentava ser completamente diferente daquilo que nós estávamos investigando. E colocaram a criança numa berlinda, porque ela fala, não, imagina que essa criança está mentindo, ela está inventando, e era uma criança de 4 anos. E, só que todos os elementos que foram verificados, inclusive no final ele acabou confessando que realmente aconteceu, se nós não tivéssemos dado a importância para essa criança, ouvido, e a mãe sempre falando para nós, eu acredito na minha filha, ela mudou o comportamento, ela está com medo, os desenhos dela mudaram. Então, nós fizemos tudo que a mãe tinha e que a criança também conseguiu nos revelar por intermédio de uma escuta especializada, nós colocamos como crédito, né, como algo, uma escutativa, nada foi colocado em dúvida. Nós não colocamos em dúvidas a fala da criança. A gente apura todos os detalhes possíveis e conseguimos demonstrar, assim, sem qualquer dúvida, que ele tinha feito o que fez, ele foi preso. Então, mas veja, a comunidade era contra a criança vítima. Então, ela acabou sendo revitimizada pela própria população. Mas nós não nos deixamos nos intimidar por conta disso, né? Nós acabamos agindo de uma forma correta, aplicando a lei e todas as ferramentas possíveis para que haja uma justiça. E essa criança recebeu a justiça devida, eles têm uns 3 anos mais ou menos, mas eu soube pela família que eles passam às vezes para nos cumprimentar, a criança passa por terapia, então deixou um trauma, sim, mas ele está sendo controlado, né? Então com todos os acompanhamentos, com o amor da família, então isso que é importante, a gente precisa ter um olhar de, houve uma mudança, algo está acontecendo, então conforme a gente vai olhando, mas é um tio, é um primo, não importa, né? Os pais, eles precisam ter esse olhar bem vigiado dos seus filhos, saber exatamente com quem estão deixando. Né? A gente tem que deixar bem claro também que não são todos, né, que são agressores. Então, nós precisamos ter o olhar, saber se a gente pode ou não confiar, né, até uma certa altura, e aí ir acompanhando. Conforme a gente vai percebendo uma mudança, nós temos também que reajustar esses contatos e esses convívios. E a importância, né, doutora Silmara, pegando o gancho da fala da doutora Renata, de informar a polícia. Informe a polícia e deixa que a polícia investiga, como foi esse exemplo que ela trouxe, né? Sim, com certeza, porque às vezes as pessoas querem fazer a justiça com as próprias mãos, né? E acaba atrapalhando não só a investigação, como também trazendo outras consequências piores para a família e para a própria criança. A gente tem casos que a criança se arrepende de ter contado por conta de toda aquela manifestação negativa que causa no seio da família. Então, ela vê, às vezes, a mãe triste, alguém brigando, e ela fala, é culpa minha que eles estão agindo dessa forma. E muitas vezes a criança volta atrás, fala que ela tinha mentido, não porque ela tinha mentido, porque ela quer acabar com essa situação, com esse ambiente que se tornou por conta da apuração. E quando a gente traz números de uma operação como a Agnus e fala de uma operação como essa, a gente tem que lembrar, você que nos acompanha pela TV ou pela internet, tem algum familiar ou algum amigo que passou ou passa por essa situação, a importância da gente passar a informação para frente, de divulgar. Sim. Isso que vocês fazem muito bem com essas palestras educativas, o trabalho nas mídias sociais. Sim, e nas escolas também, né? Então, assim, é importante que os professores também sejam bem preparados
para estarem atentos a isso, porque às vezes muita notícia chega através das escolas. Então, os professores também têm que ter um olhar diferenciado para a criança, para estar trazendo ou para a delegacia ou para o conselho tutelar, que de alguma forma vai estar chegando para a gente. Então, quanto mais a gente informar, a gente orientar, a gente vai estar, de uma certa forma, prevenindo também esses casos. Sim. É uma preparação continuada dos professores em relação a esses cuidados da criança de extrema importância. Porque quando nós vamos para palestrar, nós palestramos para os alunos normalmente. Aí eles acabam nos revelando no final das conversas que eles se identificaram com alguma fala que nós trouxemos. Aí isso é importante, a gente acaba já tomando ali algumas iniciativas. Mas os professores, eles nem sempre são preparados, porque muitos deles passaram por algum tipo de violência na infância e na adolescência, ou não tiveram um apoio, não tiveram uma rede de apoio quando precisaram. Então, quando eles se deparam com uma situação semelhante, eles não sabem como agir. E eles travam, ou eles acabam dando uma orientação de acordo com a sua experiência pessoal. Então, nem sempre a mudança do comportamento da criança é necessariamente uma violência sexual, por exemplo. Pode ser havia uma briga, uma discussão em casa, ou alguma coisa que assistiu e a criança ficou introvertida. Então, precisa ser investigado, verificado com mais detalhes. Mas uma pessoa que já traz um trauma da infância ou da adolescência, ela acaba colocando a sua experiência pessoal para fora e dando um direcionamento que não seria o adequado e traz um trauma ainda maior para a criança, que ali até então não tinha tantos traumas, né? Em outros casos, onde realmente houve uma violência, se o professor não está preparado, ou se a escola não tem um protocolo para que eles possam iniciar os direcionamentos, um professor coordenador, para onde vamos num primeiro momento com essa criança? Aciona o conselho tutelar, vamos para a delegacia, vamos para o CRAS, vamos para o CRES, para algum lugar a gente tem que ir com essa criança. Onde vamos? Então, a gente precisa dar esse preparo para os professores, desenvolver esses protocolos e também disponibilizar profissionais que acolham esses professores, para que eles consigam amenizar essas dores e sofrimentos e consigam, com as ferramentas passadas para cuidar dos alunos, que eles saibam atuar da melhor forma possível. Então, as escolas que adotam esse tipo de conduta, elas têm um êxito muito maior e a redução da violência ou de crianças que estão passando por algo que não conseguem verbalizar é bem menor. Então, é de extrema importância esse olhar, tanto para o professor quanto para os alunos que eles estão cuidando. Doutoras, e quando a gente fala da questão desse olhar, a gente sabe da preocupação, a gente destaca muito o trabalho da Polícia de São Paulo, agora há pouco com o lançamento das salas lilás, todo esse cuidado, porque muitas vezes uma criança ou um adolescente, me corrijam se eu estiver errada, que passa por um episódio de violência, a mãe já passou também. Está naquele âmbito familiar, ou muitas vezes a mãe passa por essa violência, a criança presencia, a mãe tem medo de procurar um órgão especializado, ou como a doutora mesmo explicou, não sabe para onde ir, o que procurar, e quando ela chega numa delegacia da mulher, e aí a gente destaca muito o trabalho das delegacias das mulheres do estado de São Paulo, você que nos acompanha fora do estado, dessa preocupação, porque esse acolhimento inicial é muito importante para nós mulheres, porque a mulher já vem com aqueles traumas, vem com uma violência. Sim. E aí encontra todo um acolhimento, um atendimento psicológico, um atendimento ali da conversa. Queria que vocês detalhassem um pouquinho mais para a gente a questão, desde o momento que a pessoa, a vítima, chega na DDM, né, para fazer essa denúncia, até o momento em que ela é encaminhada, acredito eu, para tentar separar do agressor. Então, é importante, assim, a rede de apoio, assim, cada município, né, que a gente está representando dois municípios diferentes, então cada município ele tem uma rede de apoio e uma preocupação efetiva em relação ao combate da violência contra a mulher e a violência contra a criança e adolescente, né? Então é importante que essa rede ela esteja bem preparada e tanto nós da polícia como os funcionários desse serviço de apoio eles estejam em comunicação com os outros, porque às vezes se a gente for de forma burocrática fazer esses encaminhamentos, a gente acaba travando, né? Então isso é um primeiro ponto que a gente já tem que saber antes, como funciona cada setor.
Então, quando a vítima vai fazer um boletim de ocorrência e a gente percebe que ela precisa de um acompanhamento psicológico ou assistente social, até um atendimento médico, a gente faz o encaminhamento. Na delegacia de Suzano, a gente tem a Sala Rosa. Então, a Sala Rosa lá é um convênio entre a Ordem dos Advogados, a Prefeitura e a Polícia Civil. Então, ali a gente faz o encaminhamento para ter atendimento jurídico, psicológico e outros que forem necessários. Ali a gente também tem uma psicóloga voluntária que atende, como a demanda é um pouco grande, a gente acaba atendendo mais as crianças dos crimes sexuais, né? Então a gente faz esse primeiro acolhimento, às vezes calha da vítima chegar ali, está muito nervosa, a gente passa para ela conversar um pouquinho com a psicóloga primeiro, para depois estar conversando com a gente, porque às vezes ela não consegue passar com clareza aquilo que está acontecendo, né? Então, só que a princípio é um serviço voluntário, que nem essa psicóloga é um serviço voluntário e nem toda a delegacia da mulher hoje tem, né? Aproveitando que a gente está na LESP, né? é algo que poderia já fazer parte realmente de cada unidade, uma psicóloga ali para estar atendendo as vítimas, porque é bem importante. E, por outro lado, o acolhimento que nós, policiais, damos à vítima também é muito importante, porque senão ela não volta. Então, a gente já eu já tive um caso lá, logo no começo que a delegacia foi inaugurada, que a vítima ela já tinha a experiência de ter sido maltratada em determinada situação de violência com o filho do lado. E daí, quando ela teve o problema novamente e precisou ir para a delegacia, a criança falou para ela não ir. Porque ela tinha sido... Ele ouviu o que alguém tinha dito para a mãe, de forma assim meio grosseira, e ele não queria que ela fosse. Então, quando ela chegou ali na delegacia, que a gente deu o atendimento e que ela viu que foi diferente, ela contou para a gente isso e agradeceu o atendimento que a gente tinha dado para ela naquela ocasião. Muito importante isso, né, doutora Renata? Sim, de extrema importância. A gente tem que entender que quando a vítima ela procura uma delegacia, é porque tudo já falhou. Então, a rede de apoio falhou, o município, na questão de políticas públicas, falharam. Não só do município, estado, houve diversas falhas. E o último lugar que ela gostaria de comparecer era numa delegacia, porque ela está denunciando alguém que ela tem amor. Por mais violência que ela sofra, ela tem amor por ele. Só que ela precisa sair do risco. Então, a gente costuma dizer que ela vai para a delegacia dando as mãos para a morte. Se nós não fizermos o acolhimento da forma correta, ela vai se entregar de novo. Então, uma mulher ela demora para verbalizar a violência de 3 a 5 anos. Nossa! Então, quando ela consegue dizer estou sofrendo algum tipo de violência, ela já tem um histórico, ela já tentou sair daquela situação sozinha. Só que não teve êxito, né? Porque a escalada da violência ela é muito cruel. E quando ela procura ajuda, ou de alguém que ela confia, ou da própria polícia, nós precisamos acolher ela da melhor forma e sem julgamento. Então, o principal para qualquer pessoa que tem contato com uma mulher em situação de violência é não julgamento, porque cada um tem a sua dor. Então, não adianta eu falar para ela, não, isso aí não doeu tanto, não, isso não é uma ameaça, não, você não vai morrer. Eu não sei. Ela que sabe, ela que está vivendo com aquela pessoa, ela precisa ser abrigada, ela tem de ser abrigada. E vamos fazer as investigações para que ele seja responsabilizado de acordo com a lei. Mas nós precisamos fazer um acolhimento adequado. Então, ela chega na delegacia, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, ela tem de ser recebida de uma forma calma, né? Não pode gritar, o que você está fazendo? Não, e realmente essa questão do julgamento é um dos pontos mais importantes. Porque realmente a vítima, às vezes, ela pensa o que vão pensar de mim, se eu deveria ir realmente. Então, assim, quando a gente fala para ela que a gente não vai julgar e que a gente sabe que cada caso é um caso, Exato. que as pessoas elas não agem da mesma forma. Não adianta eu pensar, se fosse eu, não faria dessa forma. Então, isso é bem complicado. Eu sempre falo para o meu pessoal que o julgamento, a gente tem que se despir disso, né? E aceitar o que ela fala e dar a orientação que a gente consegue, que a gente puder dar,
sem se pôr no lugar dela no sentido de ajudar, né? E não de achar que faria melhor, que faria diferente. E até essa questão delas voltarem atrás, né? Ela demora de 3 a 5 anos, como você falou, e ainda depois que ela faz, às vezes ela volta atrás e ainda mais algumas vezes até que ela quebre esse ciclo da violência, né? E a gente tem que estar ali disposto a ajudar quantas vezes for necessário até que ela consiga realmente estar quebrando esse ciclo. Deixar claro para ela que se ela voltou com o agressor, está tudo bem. É no tempo dela. Nós já tivemos diversos casos até de tentativa de feminicídio. É um caso bem emblemático que eu sempre uso como exemplo. Uma vítima que nos procurou, ela sofreu 4 tentativas de feminicídio. Mas ela não queria, ela não conseguia entender que já era o momento de cessar aquele relacionamento. E ela estava com medo do julgamento, o que poderiam falar dela, porque ela já era criticada por não ter um relacionamento saudável, ser a última da família que ainda não estava casada. Então, a gente falou para ela, é no seu tempo, nós vamos te monitorar, nós vamos fazer as apurações que forem necessárias até agora, mas você só vai se separar dele quando você se sentir bem. E você pode nos chamar a qualquer momento, né? Não terá julgamento, você tem uma equipe que está à sua disposição. E ela se sentiu tranquila. Quando houve a 5ª tentativa dele, que ele investiu, ela nos ligou e falou assim, olha, agora não dá mais, eu preciso de ajuda. Então, quando ela percebe que não tem julgamento, ela procura ajuda, sim, ela se fortalece e não volta atrás. Pode ser que ela volte? Pode, mas ela vai estar mais fortalecida e já conhecendo dos seus direitos. Quando ela nos procura, é bem interessante fazer esse encaminhamento, né, que a doutora Silmara nos trouxe. A rede ela precisa funcionar em paralelo com o trabalho de polícia judiciária, porque ela deu aquele momento de fazer a denúncia. Só que conforme vai passando o tempo, ela vai repensando, porque ela não vai guardar nenhum momento de dor, ela vai guardar os momentos bons. E aquilo vai dando um arrependimento. Aí ela quer cancelar a medida protetiva, ela não quer que o processo dê andamento. E quando ela é fortalecida, ela consegue entender que, embora ela tenha muito amor por ele, ele precisa ser responsabilizado pelos atos praticados. Em contrapartida, nós precisamos também ter um olhar para ele. Porque só a punição não traz uma desconstrução da violência. Quando as pessoas falam, tem muitos casos de violência doméstica, está aumentando e não se resolve. Porque nós precisamos ter políticas públicas para as mulheres, para fazer esse fortalecimento, que ela tenha essa autonomia emocional, autonomia financeira, para alcançar uma liberdade financeira também, mas a gente precisa olhar para ele. O que esse homem precisa para que ele tenha uma desconstrução dessa masculinidade tóxica e, a partir daí, ele começar a olhar a mulher de outra forma. Ele também tem seus traumas, ele também tem as suas inseguranças e acaba usando a violência como uma barreira. E essa barreira faz com que impeça que ele se transforme. Então, ele precisa fazer esse domínio, ele precisa dominar, ele precisa mostrar que ele é homem, para que os outros falem para ele que está tudo bem. Quando a gente faz uma desconstrução dessa masculinidade tóxica, ele consegue ver a mulher não como uma concorrente, sim como uma parceira. E aí consegue ter um relacionamento mais saudável. Se a gente ficar apenas olhando para a vítima, cobrando da vítima, nós estamos revitimizando mesmo com fortalecimento. Porque se você manda ela para a rede, ela tem que melhorar a sua questão emocional, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que se preocupar para que os filhos não reproduzam a violência assistida, ela precisa ter um emprego para sustentar a sua casa e assim. E o que nós estamos cobrando dele? Só questões punitivas. Nós não estamos ouvindo para que, embora ele esteja sendo responsabilizado pelos atos praticados, ele também precisa entender o porquê ele está violento. Porque ninguém nasce violento. Ele se torna violento por diversas questões. Veio de uma família desestruturada, sofreu alguma violência no decorrer da sua vida e ninguém deu ouvidos. Então, precisamos ouvir também os homens, olhar não apenas eles na figura de um agressor, de uma pessoa investigada ou condenada, mas também como um ser humano, para que aí sim nós podemos entrar no foco do problema, independente de condenação, independente de
em boletim de ocorrência, algum processo. Nós temos de ter trabalhos onde eles tenham uma busca voluntária, uma busca espontânea e trazer se transformar. Eu digo isso porque eu desenvolvi um trabalho que chama Homem Sim Consciente também. Desde 2015 trabalhamos com homens nessa busca voluntária para que possamos desconstruir. Nós temos mais de 1 milhão de processos de violência doméstica em andamento. Esperar terminar um processo para que ele seja condenado a ser cuidado, muitas mulheres estão sofrendo. E muitas não terão nem oportunidade de procurar ajuda porque acontecerá o feminicídio antes. Então precisamos lidar ali com o foco do problema, que são os homens. Conforme vamos conversando com eles, trazendo ferramentas positivas, com profissionais competentes e gabaritados em seus temas, a gente consegue fazer um transformar e ou ele vai ter uma família saudável, ela sendo cuidada, ele sendo cuidado e os filhos não mais vivendo em violência, eles vão ter uma família que tem condições de viver saudável, ou eles vão construir outras famílias, ele não tendo papel de agressor novamente e ela tendo uma família também mais saudável. Então, ao invés de ter mais 2 famílias tóxicas, vamos ter outras 2 famílias mais conscientes e transformadas. Então, precisamos olhar para todos para que possamos ter uma redução da violência doméstica e a violência contra a criança e adolescente, a violação de direitos deles. Que isso não aconteça, só vai acontecer quando nós tivermos olhar para todos, para a mulher, para o homem, para a criança e adolescente. E aí sim a gente reduz os números e vamos fazer, tentar conseguir, né, uma sociedade um pouco menos violenta. Uma aula, ouvir a doutora Renata, a doutora Silmara, e infelizmente nosso tempo acabou, porque a gente segue com o programa, a gente vai conversar com mais outras 2 delegadas sobre esse trabalho da DDM e das operações. Agradeço muito, doutora Renata Krupp, doutora Silmara, muito obrigada. E mais uma vez uma aula ouvir as senhoras e passar essa mensagem tão importante para a sociedade, para quem nos acompanha pela TV ou pela internet, para quem não conseguiu nos acompanhar, depois acessa no YouTube, passa para o vizinho, passa para a família a importância de olharmos para todos para que a gente tente ou consiga diminuir aí os números da violência. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Silmara e doutora Renata. Muito obrigada pela oportunidade, pelo momento de estar com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada e sejam sempre bem-vindas. A gente vai fazer um intervalo curtinho, daqui a pouco a gente já volta com a Alesp Cidadania. Eu espero você. Já estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje falando de um tema muito importante para a sociedade, a violência doméstica. Estamos falando do trabalho importante das delegacias de defesa da mulher e também falamos sobre a Operação Agnus, que é uma operação que tem o trabalho aí, realizou um trabalho em mais de 900 municípios na proteção, né, e defesa das crianças e adolescentes. Muitas das denúncias que chegaram através do Disque 100 auxiliaram e auxiliam no trabalho da polícia. Agora a gente recebe a doutora Luciara de Cássia, delegada da DDM de São Caetano do Sul. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E também conversamos com a doutora Daniela Nero, delegada da DDM de São Bernardo do Campo. Muito obrigada, doutora, pela presença. Obrigada pelo convite. Doutora, e quando a gente fala desse tipo de violência, doutoras, a gente não pode esquecer também do importante trabalho feito por vocês, já iniciado na Academia de Polícia, dessa preparação para esse atendimento à vítima, que é uma vítima, uma situação muito delicada, né, doutoras? Já desde a Academia de Polícia, mesmo antes da edição do que a gente chama, né, a Lei da Escuta Protetiva, desde antes de 2017, já era feito um trabalho na Academia de Polícia já na época da formação, e era disponibilizado para os policiais que já tinham se formado, já estavam atuando. E com a edição da lei em 2017, foi criado um curso específico, né, para capacitar os policiais para realizar o depoimento especial nos casos de vítimas e testemunhas, crianças e adolescentes. Então, hoje, os policiais já saem da Academia de Polícia capacitados para realizar esse depoimento especial em solo policial.
para que a gente possa agilizar, né, doutora? Sim, eu posso falar que eu peguei várias fases, né? Entre as colegas, eu sou que tenho mais tempo de carreira, eu sou policial civil desde 1992, delegada desde 98. Então, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil e a Academia de Polícia, ela, na verdade, fez uma estrutura voltada para o atendimento a crianças, adolescentes e mulheres, principalmente dando essa especialidade à Delegacia de Defesa da Mulher e seu atendimento. E quando a gente fala, né, doutoras, do atendimento da Delegacia de Defesa da Mulher, a gente já destacava no bloco anterior com a doutora Silmara e também com a doutora Renata, da importância desse contato inicial, porque a doutora Renata trouxe um número que até me assustou. A vítima demora, às vezes, de 3 a 5 anos para procurar uma ajuda da polícia, que é quando ela acredita que realmente não tem mais uma saída, uma solução, né? Priscila, na verdade, a vítima de violência doméstica, ela não é uma vítima comum. Infelizmente, ela está abalada psicologicamente. Existem outros fatores que impedem que ela tenha essa iniciativa de denúncia. Ela está extremamente doente. Então, por isso que a gente precisa ter essa acolhida. A gente precisa entender que o último recurso que ela acredita é a denúncia. Precisa ser um atendimento completamente diferenciado para que ela não volte atrás e tenha uma estrutura para sair do ciclo de violência. A gente até conversava, a primeira vez que eu assumi uma delegacia de defesa da mulher, a doutora Luciara que permitiu, né, que acabou oportunizando isso para mim. E a gente conversava muito, já lá naquela época, sobre a importância da rede, a importância de que uma vítima que desse entrada na delegacia, que a gente não a perdesse. Não só no sentido de a perdesse, no sentido dela morrer, mas também no sentido de que ela não ficasse pelo meio do caminho por causa dos diversos encaminhamentos, ou da falta de encaminhamento, ou da falta do acolhimento. Então, isso sempre foi uma preocupação, é uma preocupação já na época, eu me lembro que já na minha época de academia de polícia já era. Mesmo depois de eu delegada, eu já num plantão policial, eu cheguei a fazer cursos na academia de polícia voltados para atendimento dessa vítima, para que justamente essa vítima desse entrada, tivesse todos os encaminhamentos e não desistisse no meio do caminho. Porque, como a doutora falou, é uma vítima diferenciada e nem sempre ela vai buscar a delegacia de polícia porque ela quer a responsabilização do autor. Aliás, eu diria que, na maioria das vezes, ela nem quer a responsabilização do autor do ponto de vista criminal. Ela quer que cesse aquilo, não é? Na maioria das vezes, que a situação se altere. Ela quer que... Ela acredita que ele vai mudar, né? Sim, ela nos procura acreditando que vai mudar. Então, é muito importante que o nosso atendimento seja, como as doutoras falaram, né? A Renata e a Silmara, sem julgamento. Isso eu acho fundamental. Sem que a gente julgue, mas vai voltar. Ela está aqui porque ela quer pegar o BO, esfregar na cara dele e vai achar que ele vai mudar. Tudo bem. Se for esse o propósito, tudo bem. Porque eu acho que é isso. Quando ela toma uma coragem de vir, é porque ela está no limite, como a Renata falou. E aí cabe a nós acolher, sem julgar, fazer os encaminhamentos necessários e sim, cada um no seu município, né, de acordo com o que pode, chegar também até o agressor. Porque também, se você salvar aquela vítima, mas você não conscientizar aquele agressor de que ele é agressor, ele vai fazer novas vítimas. Isso é fato. E o que é interessante pontuar é que a Delegacia de Defesa da Mulher tem essa estrutura. Desde a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, existe uma preocupação do atendimento psicológico, social, jurídico, de abrigamento. Nós, delegadas, nós temos essa preocupação porque diretamente a vítima nos procura pedindo auxílio. E quando o município não está muito estruturado para esse auxílio, o nosso trabalho é limitado. Por isso que lá na região de São Caetano do Sul, nós conseguimos estruturar essa rede. Existe um centro de referência especializado no atendimento, existe a Patrulha Maria da Penha, assim como em outros municípios. E esse tipo de informação, a vítima deve saber, porque ela vai ser amparada a partir do momento que ela denunciar o agressor.
E quando a senhora traz a questão da Patrulha Maria da Penha, a gente estava falando da Operação Agnus agora há pouco, né? A importância desse tipo de trabalho, porque muitas vezes é um estímulo para essa vítima, acredito eu, denunciar. Porque às vezes ela está naquele círculo, como a doutora Daniela destacou, eu vou lá, vou pegar o boletim de ocorrência. Não, mas ela vai denunciar, ela vai ter um acolhimento, ela vai ter um tratamento, ela vai ter um encaminhamento. Priscila, apesar da Daniela ter tocado que eu dei essa oportunidade a ela, à época eu era delegada titular do município. Então, a Delegacia de Defesa da Mulher estava prestes a ser inaugurada e a gente, na verdade, se uniu para que esse equipamento fosse instalado no município de forma a contento como a lei determina, que houvesse toda uma estrutura para atendimento da mulher. E nós fizemos campanha, divulgação, fazemos até hoje, né? Em escolas, parceria com a OAB, parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, Guarda Civil, Treinamos Municipal. Nossos policiais também. Isso. E a minha máxima é o seguinte, informação também previne crime. Sim, muito. Se a mulher ela confia e vê que aquela informação é verídica, ela se sente segura para denunciar. E o Estado de São Paulo, eu posso dizer, né, que existe uma estrutura. Muito. Né? Existe o monitoramento dos agressores, existe o uso de tornozeleira eletrônica. Leis que foram aprovadas aqui recentemente, na nossa casa, na LESP, né? E o nosso trabalho, ele é árduo nesse sentido, de além de atender a vítima, divulgar esse tipo de serviço, de possibilidade da vítima se sentir amparada e segura. E quando a senhora fala, a gente gosta de destacar sempre aqui na programação da Rede Alesp esse trabalho intenso da questão da segurança no estado de São Paulo, porque além de ter um acolhimento do tratamento pós-agressão, pós-violência, o nosso estado é um dos pioneiros, eu acredito, pelo que eu tenho acompanhado, na questão da prevenção. E quando a gente fala de violência da mulher, a gente mostrou esses dias, conversamos com a secretária Valéria Bolsonaro, os botões do pânico, sim, a questão da preocupação nos pontos de ônibus das mulheres que saem muito cedo para trabalhar. E a gente já viu na grande imprensa aí um caso recente que foi bem divulgado de uma moça que foi violentada num ônibus, que um rapaz saiu atrás dela e acho que um policial tinha alertado alguém do possível agressor estar pelas redondezas. A população ali imediatamente chamou a polícia, porque também é importante a gente destacar, a gente falava com a doutora Renata e com a doutora Silmara, não é fazer justiça com as próprias mãos. A polícia está capacitada para isso e no estado de São Paulo a gente sabe muito bem, né, doutora Lucimara? Sim. E o interessante é divulgar o procedimento, o que vai ser feito, sim, como você vai ser amparada, qual é o canal de denúncia. Daqui para frente, o que vai acontecer? Quando a gente, na verdade, mostra a possibilidade legal daquele agressor ser responsabilizado, há uma esperança no fim do túnel, há uma luz de que realmente a lei vai ser efetivamente cumprida. Quando a gente fala, principalmente dessa questão da esperança, eu vou pedir também a contribuição da doutora Daniela, a gente tem visto também nos últimos tempos um aumento das denúncias, né, de violência. Sem dúvida. Em comparação a anos anteriores, sim, né, doutora? Sim, tem. E aí eu acho que isso se deve à divulgação, não só da divulgação das delegacias de defesa da mulher, dos mecanismos, das medidas, né, da possibilidade de pedir medida protetiva, mas também da divulgação de que, olha, se você for lá, fizer um boletim de ocorrência, tem sim, a gente vai investigar, a gente vai apurar, vai ter depois, em sede judicial, a responsabilização do agressor, as medidas protetivas que durante muito tempo foram desacreditadas, hoje você percebe que as vítimas realmente são protegidas, e elas acreditam nisso. Né? E eu acho que a Patrulha Guardiã ou Maria da Penha, cada município vai dar um nome, né? Fazendo essa fiscalização também veio para somar, porque na verdade, basicamente a Guardiã, né, vou falar aí por São Bernardo, o que ela faz? O Ministério Público passa os dados das medidas protetivas e eles classificam as vítimas ali de acordo com a gravidade da situação e eles, de fato, fazem patrulhas. Acompanham. Eles acompanham, eles telefonam, eles vão atrás para saber se está tendo descumprimento. Porque, a partir do momento que tem um descumprimento, isso é ou comunicado para o Ministério Público ou para nós, e a gente pode sim pedir a conversão em prisão preventiva. E, aliás, isso a gente faz todos os dias. Ontem mesmo, a gente já ajuizou pedido nesse sentido. Então, assim,
acontece, né? Ah, ele acha que não vai dar nada, ele vai continuar, ele vai preso. É a previsão, isso está na lei. Da mesma forma com relação às medidas previstas na lei Henri Borel, né, que são voltadas para criança e adolescente, também existe a previsão da conversão em prisão preventiva. Então, assim, quanto mais a gente divulgar e quanto mais a gente divulgar o trabalho da polícia, o trabalho mostrado de forma, olha, tem solução, tem saída, dá para você não viver mais essa situação, existe a punição do agressor. Quanto mais a gente divulga isso, mais as vítimas são encorajadas a vir até a delegacia ou usar do Disque 100, né? Algumas usam Disque 100, justiceiras, enfim, e informa sobre a ocorrência do crime e a gente tem a possibilidade de atuar. Se a gente não ficar sabendo, a gente não tem como atuar. Exatamente. Doutora Lucimara, a doutora Daniela falou essa questão da criança e do adolescente. Nós falávamos no bloco anterior da mudança de comportamento, mas a gente também tem alguns casos em que a mulher guarda isso com ela, né? E os filhos acabam não presenciando, os familiares e amigos também não presenciando, ela passa por essa... E não digo nenhuma agressão física, né? A gente tem aí agressões psicológicas, financeiras, enfim... E é importante também a gente ter esse olhar para a mulher, que ela também muda o comportamento, não é só a criança e o adolescente? Então, eu acho que, na verdade, são vários fatores, né, que afetam a saúde mental da mulher. É muito difícil a gente assumir que um projeto que você investiu tanto, ele foi falido. Sim. Então, a mulher, até por uma educação, por uma sociedade, por vários fatores, ela camufla aquela violência e se diz que é competente para assumir, que consegue, na verdade, ser forte e tudo mais. A mulher, ela muda o padrão, ela realmente, a saúde dela, mental dela é abalada. A ONU tem um texto a respeito disso, o quanto a saúde mental da mulher ela é abalada mediante a prática de violência, quando ela sofre violência doméstica. Por isso que sempre existe essa possibilidade dela ser vítima de vários tipos de violência, né? Não só a violência física. Sim. Porque faz parte de uma educação da sociedade sobre tipos de violência, tipos de relacionamento, o que é um relacionamento saudável, o que não seria, porque nós acabamos repetindo padrões. Muitas vezes, o que era considerado violência para minha avó, hoje, para mim hoje é violento, para minha avó não seria era. Tudo bem, entendeu? Então realmente ela precisa ser amparada, ela precisa ser estudada, a sociedade em si precisa tomar consciência do respeito, da prática da não violência, da segurança em si, do tratamento, da educação no geral, né? Eu acho que isso também afeta bastante a questão da denúncia. E a importância desses trabalhos que vocês realizam, né, dessas operações, de unir forças com todos os órgãos, né, doutoras? Sim. É muito importante. A gente tem, aqui no estado de São Paulo, a gente conversa muito, a gente tem coordenações, né, dentro do nosso departamento, dentro da Delegacia Geral, voltadas só para alinhar as delegacias de defesa da mulher para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, isso é importante também, né? Trabalhos no mês de março, né? De março, junho. Agosto, né? Que foi a Operação Chamar também, maio, que foi voltada ao combate da violência doméstica. São várias ações, que além da prevenção, da repressão e educação da sociedade em si a respeito desses temas. Eu até vou pedir, a gente abriu o programa falando sobre a Operação Águia, estou até com umas colas aqui, porque os números são muitos. A Operação Chamar, né, que foi realizada essa ação pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, o DIOP, e a campanha importante que a gente viu ao longo do ano e vai continuar, pelo feminicídio zero no Brasileirão, né? E a gente sabe também da importância do engajamento de órgãos importantes de instituições como clubes de futebol nessa questão, a gente mostra muito a questão do racismo, mas também contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, a exploração de crianças e adolescentes. Sim, fazendo parte dessa campanha, todas as delegadas e delegados são motivados a praticarem ações nesse sentido, além de cumprir diligências para cumprimento de mandados, prisões e outros atos de polícia judiciária.
Nesse sentido, em 2009, nós iniciamos, eu e a Daniela... 19, perdão. Iniciamos com uma caminhada lá em São Caetano de divulgação de panfletagem, por iniciativa nossa mesmo, visitas em escolas, palestras, a OAB. Então, é a sociedade inteira se mobilizando nesse sentido. Além disso, eu acredito que seja viável quanto ao Brasileirão, por quê? Porque é a grande massa, né? Vai atingir uma grande parte da população. E vai atingir a maioria dos nossos autores dos crimes, né? Porque é uma grande maioria. Eu sempre questiono, quando eu estou com outras colegas do EDM, eu falo, quantas vezes um autor se reconheceu autor para vocês? E aqui eu faço um parênteses, não dizendo que ele assumiu ter cometido aquele determinado delito. Quantas vezes ele se reconhece como um autor mesmo? Fala, não, eu bati sem vir com aquela ressalva. Eu bati, mas... Eu tirei o cartão de crédito, mas... Porque sempre tem uma justificativa. É muito difícil. É difícil a vítima se reconhecer como vítima. Mas é mais difícil ainda o autor se reconhecer como autor. Então, quando a gente tem trabalhos voltados para o público masculino... pensando que é o maior público de violência doméstica, né? Enfim, sem entrar no mérito da aplicação da lei para relações homoafetivas, pensando em algo voltado para um evento que o público maior é masculino, eu acho ótimo. Quanto mais isso for divulgado, se puderem, antes do início das partidas, cada vez mais divulgar, melhor, para eles saberem se enxergar como autores, repensar os atos, falar, bom, será que isso daqui... Porque como a doutora falou, a gente pensa muito na violência física, mas existem outras formas de violência que não são tão aparentes e que são mais difíceis da gente se identificar como vítima e como agressor. E quando a gente fala de outras formas de violência, eu vou até pedir para as senhoras falarem um pouco sobre isso, porque a gente sabe muitas mulheres e homens também acompanham a programação da Rede Alesp, tanto pela internet como pela televisão. O nosso canal no YouTube, ele é muito acessado e pode ser compartilhado o programa. Então, é importante a mulher que se identificar com essa fala das doutoras. A gente sabe que não é uma situação difícil, uma situação fácil, é uma situação muito difícil, muito delicada, mas é preciso que denuncie, procure algum caminho, alguma saída, porque ela existe. A gente está falando aqui já ao longo do Alesp Cidadania. Porque a gente sabe, né, doutoras, a gente fala muito violência, agressão, mas a gente vê relatos de mulheres que falam, o exemplo que a doutora Daniela trouxe, ele mantém a casa, me tirou o cartão de crédito, não me deixa sair com determinada roupa. São formas de violência, né? Sim. E o interessante, eu sempre faço um apontamento no sentido de observação da lei. A Lei Maria da Penha, ela é inovadora até nesse sentido. Ela classifica os tipos de violência, né? No sentido de citar a sexual, a patrimonial, a psicológica, a física. Então, a mulher que é vítima de violência, no meu entendimento, ela só pode observar se aquele parceiro a respeita. Será que ele está respeitando minha vontade quando ele não deixa eu usar uma roupa? Será que ele não valoriza a minha profissão, critica, me humilha perante outros familiares, não deixa eu frequentar determinados locais, ter determinadas amizades? Isso é baseado no respeito? Existem estudos que a violência doméstica, ela é crescente, é um ciclo de violência. E atualmente se está apontando que esse ciclo já é em forma de espiral, que ela é uma crescente. Então, se a mulher vítima de violência, ou até mesmo a pessoa que é envolvida na relação, perceber que ela é vítima, ela precisa romper esse ciclo, porque ele vai ser praticamente uma crescente no sentido de se tornar cada vez mais grave. Vai só numa escalada, né? O que também eu queria apontar, fazer um parênteses, é o seguinte, que a gente privilegia, na verdade, a gente dá esse olhar para a vítima, mas também a lei determina que seja dado um olhar para o agressor. Como a doutora Renata disse, porque senão a gente nunca vai romper esse ciclo de violência. Só vai mudar a vítima. Isso. Né? Não é só a vítima, não é só o agressor, não são os filhos, é a sociedade em si
que está necessitando desse acolhimento e a lei prevê isso, né? Eu acho que, como no gancho da doutora, essa questão da escala, né, da violência, a gente vê muito isso na delegacia, Sim. né? A vítima vem, faz um BO de injúria, né? Ele me xingou. Na sequência ela vem, agora ele me xingou, mas ele também me ameaçou. Aí na sequência, ele xingou, ameaçou. E me empurrou, eu não queria ter relação sexual com ele, ele me trancou no quarto e tirou meu celular. E aí eu acabei cedendo, porque eu não queria ficar ali. Então a gente vê que realmente há uma escalada aí. Então, quanto antes ela romper e sair, melhor, né? E precisa ser... Eu falo que lá em São Bernardo, ano passado, a gente fez uma campanha com o apoio do judiciário, e uma das coisas que a promotora que estava na época e o juiz da Vara de Violência Doméstica pedimos para o pessoal do marketing é que não fosse colocado nos outdoors nada com a vítima agredida, porque isso, eu acho que já está claro para a maioria das mulheres que uma agressão física é uma violência doméstica. E a gente gostaria que ficasse ali um pouco caracterizada tanto a violência moral quanto a violência psicológica. Então, o pessoal lá desenvolveu uma arte e era, na verdade, um rapaz gritando com a vítima. E a vítima numa posição mais diminuída, assim, né? acuada. Porque a gente queria que isso ficasse muito claro nas pessoas. Que isso também é uma forma de violência e que isso também merece ser denunciado e eventualmente responsabilizado o autor. Aí vai depender do tipo de crime, enfim. Para ficar claro, se você rompe, se a mulher consegue sair disso, ela salva a família, não é? Os filhos não vão repetir, a filha não vai achar normal um parceiro tratando ela daquela forma, o filho não vai achar normal tratar a parceira daquela forma. Então é importante que saia, que a gente empodere, mas a gente tem que cuidar da família inteira. E quando a doutora Daniela traz essa fala, doutora Lucimar, a senhora que tem muitos anos, já muita experiência nessa questão, a gente observa que diminuiu um número relacionado, principalmente nessa questão que a gente fala, a mãe tem uma filha, mas a mãe já via a avó passando por um tipo de violência, a mãe seguiu o mesmo caminho e a filha acaba aceitando, achando que é normal ou não? A gente já conseguiu trabalhar para romper isso? Então, romper é uma palavra muito forte. Muito forte, né? Porque com acesso à informação, as novas gerações, elas sabem e elas denunciam, elas não aceitam. Então, é um trabalho realmente de divulgação da possibilidade da denúncia. Existem apontamentos que indicam que a violência doméstica está aumentando cada vez mais. Mas também, ao lado disso, existem apontamentos da denúncia. Que a denúncia está aumentando. Eu ia perguntar isso para a senhora. A gente pode dizer que esses números de aumento na violência doméstica estão relacionados que hoje a gente tem mais denúncias. Antigamente a gente não tinha. Isso mesmo. Né? Então, isso indica, de acordo com a sua pergunta, que realmente, de geração a geração, o conhecimento, a informação está sendo cada vez mais divulgado e a denúncia está sendo feita. Para quê? Para que se promova realmente a justiça de acordo com a lei. E aí, conforme tem denúncias, tem investigação e a gente vê o trabalho de vocês, a atuação, né? Sim, sempre. É o que a gente sempre tenta fazer todo dia, né? Queria muito agradecer, infelizmente nosso tempo acabou, a doutora Luciara de Cássia, delegada da DDM de São Caetano do Sul, e também a doutora Daniela Nero, da DDM de São Bernardo do Campo. Doutoras, muito obrigada pela presença das senhoras aqui conosco nesse assunto tão importante. E a gente fala, é um tema atual? Não, é um tema de todos, desde os nossos avós até possivelmente os nossos filhos, nossas filhas. A gente tem que trazer esse debate, tem que passar essa informação. Sim, com certeza. Sim. Obrigada pelo convite. Que bom poder falar, divulgar, né? Sim, eu agradeço o convite, essa possibilidade de levar informação a todos e peço encarecidamente que façam a denúncia. Mesmo anônimo, ela dá resultado e ela incentiva a investigação. Vamos denunciar. Muito obrigada às doutoras mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Continue na programação da Rede Alesp. A gente se encontra. Até mais.